Bom dia, vamos embora? Conforme eu prometi, hein? Vou comentar o que eu enviei na segunda. Lembrando que eu quero feedback disso, hein? Que até agora ninguém me disse nada, nem que tem dúvida, nem que não tem, tá bom? A gente aguarda, hein? Presta atenção. Disputas por territórios. Nasce de onde? Ela nasce num sistema chamado nacionalismo. Ou seja, alguns povos, em algumas regiões, desejam conquistar sua independência política e territorial do estado onde estão subjugados. Exemplo disso, a Catalunha. Ela quer a soberania do princípio da autodeterminação dos povos. Então, hoje nós vamos abordar algumas nações sem território, que são reconhecidos, seu território é reconhecido, onde se fala a língua e pratica a cultura do lugar, ok? Beleza. Lógico, se eu quero me tornar independente, acaba que os países, eles geram um problema muito sério, porque eles vão ser retaliados. Retaliados por quem? Por quem é dono do território maior. Primeiro grupo a ser abordado, curdos. Eles estão localizados onde? Iraque, Síria, Turquia, Armênia, Irã. Alguns grupos no Kuwait também. Esse povo aí, você ouviu falar neles no combate contra o ISIS na Síria, tá? Eles são a maior nação sem território do mundo. Eles querem o Kurdistão, que é um país independente. Lógico, o conceito que eles querem formar é de Estado-nação. Criar um movimento separatista. Tem o braço armado chamado de Partia Karkerem Kurdistan, ou Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que possui o braço armado, que é uma milícia. O movimento separatista iniciou na década de 80, precisamente em 1984, para defender o princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, povo reconhecido pela comunidade internacional com povo, território e Estado com letra maiúscula, garantindo sua população. Hoje eles estão no conflito da guerra civil contra a Síria, que eu já falei, principalmente em combate contra o ISIS, que é o Estado Islâmico do Iraque Ocidental. Beleza. Outro território, a Catalunha. Qual que é o grande problema da Catalunha? Hoje a Catalunha tem 7.500.000 habitantes, é uma região localizada no oeste da Espanha, é uma região com forte poderio econômico. Ela se localiza, tem margem com o Mediterrâneo, possui regiões com cordilheiras, a depressão central catalã, mas não preocupa com isso não, eu quero mais a questão política, tá? Tem economia diversificada, setor têxtil, químico, agroindustrial, serviços, agricultura, produz azeitona, cereal, milho, produz vinho e criação de bovinos e suínos, ou seja, é uma economia muito forte. Partirei para a página 58. Em 2012, com a crise econômica, o que ocorre? A Catalunha, que é uma grande força econômica da Espanha, ela acaba recebendo uma maior taxação de impostos. Uma maior taxação de impostos e o retorno para a infraestrutura na região ele não ocorre. Então a Catalunha, ela se vê diferente do restante da Espanha e ela não quis aceitar muito bem isso aí não. Então o que eles fizeram? Já que não dava para partir para a briga armada, eles foram para a briga política. Como na Espanha o voto não é obrigatório, eles conseguiram colocar uma grande participação, mais de 50%, para candidatos de origem catalã no governo da Espanha. O povo catalão compareceu em peso às urnas, elegeu representantes do movimento separatista nas maiores cadeiras do parlamento espanhol, encontrou representabilidade política. O que acontece? Quiseram declarar o Estado independente. Resultado, a Espanha partiu para cima, exilou líderes
e de ser esse movimento. Outro povo que você deve chamar a atenção, está no quarto parágrafo da página 58, são os bascos. Eles também tiveram um braço armado de um partido chamado Pátria Basca e Liberdade. Eles estão no território da França e da Espanha, no extremo norte. Suas províncias no território francês são Álava, Biscaia e Guipúzcoa. A cidade de Bilbao, na Espanha, é o principal polo financeiro e industrial dos bascos. Estima-se uma população de 2.130.000 habitantes, das quais um quarto utiliza a língua basca, lógico, né? Senão, qual que seria a identidade do povo? A cultura e os costumes dos bascos são distintos, lógico, por isso define povo. E eles tiveram muito tempo com esse partido Pátria Basca e Liberdade, que hoje ele fez um cessar-fogo, principalmente com as ações dos abateiros no século passado, mantendo aí o povo mais tranquilo, dando melhores direitos, e a relação basca, espanhola e francesa deu uma acalmada. Outra questão que não pode ficar para trás é a questão da Ucrânia, porque os russos, com exército sem bandeira, invadiram uma localização. Na verdade, eles tinham a maior parte da sua frota naval ancorada no posto de Sebastopol, na Crimeia, que é uma rota de importante gasoduto que abastece a Europa. Cerca de 80% das exportações russas de gás passam pela Ucrânia. O que a Rússia fez? Em 21 de novembro de 2003, vendo que o senhor Viktor Yanukovych assinou um tratado com a União Europeia para livre comércio, alegando que preferia aprofundar as relações com vamos rever. Viktor Yanukovych desistiu de assinar em 21 de novembro de 2013 um livre comércio com a União Europeia, alegando que preferia aprofundar as relações comerciais com a Rússia, seu principal aliado. Ok. O que aconteceu? O povo foi para as ruas, fizeram processos, o primeiro-ministro Nikolai Azarov da Ucrânia renunciou e o presidente Yanukovych foi destituído pelo parlamento. Resultado, a Rússia, percebendo que Sebastopol seria ameaçada, invade a Ucrânia. Segundo o senhor presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia, determinou uma ação militar sob a alegação de normalizar a situação. Depois da queda de Yanukovych, o parlamento decidiu separar-se da Ucrânia para unir-se à Rússia, após uma consulta popular que confirmou decisão em prol da Rússia. Lembrando que tem muita gente que vive na Ucrânia que é russo, por causa de uma estratégia do Stalin lá na década de 1950, que era o da russalização. Ele tirava o povo de um lugar e colocava russo no lugar. Em junho de 2015, Estados Unidos, na reunião do G7, denunciaram o enfrentamento do leste da Ucrânia entre separatistas apoiados pela Rússia e as tropas de Kiev. Uma violação do cessar-fogo, apesar da referida renúncia. Moscou disse que não tem nada a ver com isso. Lógico, ninguém falaria isso, né? A Iugoslávia era um país da Península Balcânica, que no pós-guerra ele foi unificado pelo general Broz Tito. O Broz Tito segurou a onda aí com a Iugoslávia de 45 até 1980. Quando o Tito morre, as antigas as etnias que eram diferentes, que viviam aí nessa concepção de um país chamado Iugoslávia, que o país dos eslavos do sul, que era controlado e mantido pelo Broz Tito, começaram movimentos separatistas. Na página 60, por exemplo, você vai ver uma análise de 1815 de mapas de até 2009. O que aconteceu? Depois que o Broz Tito morreu, algumas pessoas, os grupos nacionalistas, resolveram partir para cima disso. Entre eles o senhor Slobodan Milošević, que propôs a limpeza étnica na península. Resultado, a OTAN teve que entrar no meio da brincadeira para colocar as coisas no lugar. O resultado disso a gente chama de desmantelamento da Iugoslávia, e você pode perceber como os estados nacionais
cresceram e acresceram por aí. Com certeza vocês leram para mim o Cotidiano da página 61. Tem um Fatos de Sarajevo, é um registro incisivo do genocídio da Bósnia-Herzegovina, que figura os capítulos mais sangrentos da história mundial. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? E os exercícios 14, 15 e 16 da página 62, será que vocês já fizeram? Parei.